Então, hoje vai ser lido João capítulo 2, versículo 13 em diante. Fala assim, ó. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Tá, então até aí a gente vai meditar nisso aí. Não precisa meditar, porque na verdade já está falando. Olha só, eu vou falar de um livro, Hebreus capítulo 13, versículo 8, pra gente saber, que fala assim, ó: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então guarda isso aí. Isso aí é para começo de conversa. Vou ler de novo, vou repetir. Hebreus 13, versículo 8, fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que quer dizer isso? Que Jesus não muda, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o que ele fez aqui em Jerusalém, nós notamos que ele perdeu a paciência com os mercadores do templo. Por que será que Deus perdeu a paciência? De pegar um chicote, né, de corda e expulsar as pessoas de dentro do templo que estavam vendendo ovelhas, bois e pombas. As ovelhas, os bois e as pombas eram para sacrifício na igreja, no templo, né? Era para sacrifício, porque nós já lemos isso, nós já falamos sobre isso, que hoje Jesus veio para abolir esse sacrifício. Hoje ele entregou a vida dele por nós, derramou o sangue dele por nós. Então nós não necessitamos mais de sangue, nem de ovelha, nem de boi, nem de pomba, nem de galinha preta, nem de nada, né? Então isso nós já aprendemos. Então quando ele faz isso aqui, ele está falando: eu não quero que venda nada dentro da igreja do meu pai. A partir de hoje, eu não quero comércio dentro da igreja. Se ele é, né, lá em Hebreus 13, 8, o mesmo ontem, hoje e para sempre, quer dizer que ele continua não querendo comércio. Ele continua não querendo venda dentro da igreja. E será por quê? Que a maioria das igrejas evangélicas, tá? Principalmente evangélicas, que tem conhecimento, se diz ter conhecimento da palavra, eu creio que sim, né? Que a maioria prega o verdadeiro evangelho, e eles continuam vendendo livros, CDs, DVDs, fazendo cachorro-quente para vender dentro da igreja, fazendo marmitex para vender dentro da igreja. Tem igreja até que tem restaurante. Tem igreja que existe restaurante dentro das igrejas. Se Jesus teve esse comportamento aqui, né, que ele não admitiu o comércio dentro da igreja. Então, não precisa ser evangélico, não precisa conhecer Bíblia para entender que comércio dentro da igreja é errado. Mas o que é o comércio? É quando você pega o seu dinheiro e pega um produto em troca. Você dá o seu dinheiro e pega um produto em troca daquilo, né? Você paga, você compra, você comercializa aquele produto. Você entrega seu dinheiro querendo alguma coisa em troca. Deus não aceita isso, gente. Então, nós temos que pensar bem antes de alimentar esse tipo de coisa dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus só está me trazendo aqui para ler esses versículos só para falar para vocês. Principalmente, eu estou falando mais com pecador do que com evangélico, né? Eu não estou falando com crente. Mas seria bom se os evangélicos ouvissem também que Deus não se agrada desse tipo de coisa. Só a gente pensar, imagina, a igreja, ela recebe muita gente simples, muita gente pobre, que mal tem o dinheiro da passagem para chegar até a igreja. Aí vocês pensam comigo se vocês acham correto.
né? Eu vejo muito isso, por isso que eu tô falando, né? A igreja fazer cachorro quente, vender bolo, tudo na porta da igreja, né? Você sai da igreja ali, aquele cheiro de cachorro quente, de sopão, uma coisa maravilhosa. Você com uma fome danada, você sai da igreja, você sente, não, você na reunião, durante a reunião, você já sente o cheiro do cachorro quente sendo feito lá fora, né? Na entrada da igreja, você já sente cheiro do sopão. Imagina você pobre, né, uma assalariada, mal consegue botar o arroz com feijão dentro de casa, tendo, né, tá grávida, vamos viajar, vamos viajar no pensamento, estando grávida e tendo uma criancinha de 2, 3 anos com você, te pedindo, mãe, compra cachorro quente pra mim, mãe, compra aquilo ali pra mim, compra aquele bolo pra mim, e você tendo que falar pro seu filho, não, eu não tenho dinheiro. Para pra pensar. Como é triste. E você, quem tem dinheiro, vai lá, conversa, come, bebe, né? Faz aquela panelinha ali na frente da igreja, né? E conversa, e joga a conversa fora. Mas as pessoas que não têm. Uma mulher grávida, por exemplo, saindo da igreja com desejo de comer um cachorro quente. Uma criança de 2, 3 anos, vendo aquilo ali, a mãe tendo que falar, não, filha, eu não tenho dinheiro, mal, eu só tenho dinheiro para passagem. Vocês acham isso correto? Não, ninguém acha. Não teria que ser doado. Se a igreja não pode doar aquele cachorro quente, aquele bolo, aquele sopão, não deveria vender, porque é comércio. Aí tá, vamos fazer de conta que você entendeu, mas você quer replicar o que eu tô falando. Aí você chega pra mim e fala, não, Leila, mas espera aí, a igreja tá ajudando, a igreja tá fazendo isso para arrecadar dinheiro para ajudar a igreja precisa desse dinheiro. A ordem na Bíblia, tá? Eu não vou ficar falando várias coisas aqui, porque o tempo é curto e passa muito rápido, né? Você vê, já tô falando aqui 7 minutos, então não dá tempo. Então para pensar. A ordem na Bíblia é que você dizime e oferte a casa do Senhor. Ofertar, o que é ofertar? É você entregar, além do dízimo, além dos seus 10% do que você ganha, a sua oferta, com a alegria. Deus ainda fala, se for para dar com cara fechada, não faça. Que tudo que não provém da fé é pecado, tá na Bíblia, né? Tudo que não provém da fé é pecado. Você vai lá e oferta a casa do Senhor. Tudo bem, glória a Deus, é isso aí, tá? É bíblico isso. Você dizima, é bíblico isso. Agora vamos entender. Muitos chegam lá, não dizimam, não ofertam, só querem comprar, né? Porque eles não querem dar o dinheiro deles sem ver alguma coisa em troca, né? Eles querem pagar por aquilo. Aí vão pensar na cabeça deles, eu tô ajudando a igreja, eu não preciso ofertar, eu não preciso dizimar, eu já ajudo, eu já compro CD, eu já compro livro, eu compro Bíblia, eu compro cachorro quente na igreja. Não é isso que Deus está falando aqui na Bíblia. Ele fala, não fazei da minha casa um covil de ladrões, não fazei da minha casa um mercado. Essa é a palavra que nós lemos aqui. E Deus fala que ele não muda. Ele é o mesmo hoje, ontem, amanhã. Sempre vai ser o mesmo. Então quer dizer que a lei dele continua imperando, né? Então, se tem alguém que vende dentro da igreja, é porque tem alguém que compra dentro da igreja. Então, é errado. A gente está vendo aqui, se você está comprando alguma coisa dentro da igreja, existe livraria gospel que vende tudo o que tem na igreja. Então não há necessidade de você comprar. Você quer ajudar? Você vai lá dar sua oferta dentro da casa do Senhor. Põe lá no gasofilaço o seu dinheiro. Mas não queira nada em troca não, porque Deus não vai se agradar disso, tá? Então, de que adianta, né? As pessoas ajudarem a igreja, achar que está ajudando a igreja, se o que ela está fazendo é contrário à palavra de Deus, né? Se Deus, ela não está confiando que Deus vai prover. Nem a própria igreja crê nisso. Ela prefere, além do dízimo, além da oferta, ela ainda prefere ir lá e fazer comércio, né? Vender, ter estante de livro, de CD, né? Ter um restaurante, que tem igreja, como eu falei, tem até restaurante. Isso é errado, gente. Nós não devemos participar disso. Eu tô sendo sincera com vocês. O Espírito Santo de Deus já me revelou isso. Eu não participo. Eu congrego dentro de uma igreja que tem comércio também, mas eu não participo de nada. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, mas não compro nada dentro da igreja, tá? Eu coloco meu dinheiro ali e pronto. Então não vão, vocês, principalmente a maioria que está me ouvindo aí, não é
não é batizado, não tem uma denominação ainda para congregar. Então dá tempo de se corrigir. Não deixa entrar numa igreja e ser adestrado, igual foca, não. Bater palma para tudo que o pastor falar, não. Tem que ter cuidado, tem que buscar na Bíblia se isso aí é de Deus mesmo. Não vamos deixar ser adestrado, não. A gente tem que saber qual é a vontade do Senhor antes de fazer alguma coisa contrária à Bíblia. Então as pessoas batem palma igual foquinha adestrada para tudo que o pastor fala. Será que isso é bíblico? Então não é. Deus não muda. Se ele fez isso antes, no passado, hoje ele faria a mesma coisa se ele entrasse num templo e se ele visse esse tipo de comércio. É muito triste você ver pessoas necessitadas chegando dentro da igreja. Se eles não têm dinheiro para comprar, vai sair com fome. Uns que têm, come, né? Fica lá na porta da igreja conversando, fiado. Agora os que não têm, sai. Eu já vi criança, né, pedindo a mãe fala: não, filha, eu não tenho dinheiro não. Eu não tenho dinheiro nem da passagem. Então, isso não é de Deus. As pessoas estão cegas. Então, muitas vezes a gente não pode radicalizar. Falar, não, que a igreja agora só pensa em dinheiro. Não é bem assim. Você dá porque você quer e você crê que Deus vai prover. É bíblico dar o seu dízimo? Tem várias passagens aqui que é bíblico. Deus manda a gente ofertar e dizimar para te abençoar. Lá em Malaquias 3:10, né, Deuteronômio, vários outros livros da Bíblia, eu não vou ficar citando, que incentiva e fala pra gente ter fé, que Deus vai prover. Então, não é errado, não. O próprio Paulo, ele escolheu não viver do evangelho, tá? Mas é bíblico e fala na Bíblia que os pastores podem viver do evangelho, devem viver do evangelho. Em 1 Coríntios 9:14, eu vou citar para vocês. Fala assim, ó: assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciassem o evangelho vivam do trabalho de anunciar o evangelho. Então é bíblico você viver do que você faz. Tem pastor que não tem emprego. O trabalho dele é só ganhar alma. É o dia inteiro dentro da igreja. Então ele tem que receber por aquilo, né? Então a gente vê aqui que Agora Paulo, ele escolheu. Ele não quis esse direito que ele tinha. Ele abriu mão desse direito. Lá em Lucas capítulo 7, né, fala sobre o dízimo, tá? E em Lucas 18:11-12 vai falar também. Em Mateus 23 também vai falar sobre isso. Aí você vai ver lá. Ele escolheu a não aceitar o dinheiro da igreja. Ele preferiu trabalhar, né, para se sustentar. Mas todos esses livros aqui que eu citei, de Lucas e Mateus, falam sobre o dízimo e a negação de Paulo, né? Então a igreja, a gente sabe que é um instrumento, né, para levar o evangelho, para a salvação do mundo inteiro, né? Então é necessário que a igreja receba contribuição para isso, né? Então a gente não pode revogar essa verdade. Isso aí é ordem, é de Deus. Agora, você alimentar esse tipo de comércio, isso não vem de Deus. Deus não se agrada. Antigamente, né, você vê, não existia o que existe hoje. Não é que seja errado. Se você está fazendo pela fé, nada é errado. Não estou falando de venda, não estou falando de compra, estou falando de comércio. Eu estou falando, você vê, existem campanhas na igreja, campanhas religiosas, né? Mas você pode reparar, tudo para conseguir alguma coisa das mãos de Deus, né? Campanha, vida financeira, sempre tem alguma intenção, alguma coisa, né? Então, as orações, né? Aquelas orações que as pessoas fazem pelos outros, elas estão diminuindo, estão tendo muito interesse, ou vai na igreja pela vida sentimental, ou pela saúde, ou pela vida financeira. Gente, Deus fala na Bíblia que buscai primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que quer dizer isso? Se você busca a Deus como um todo, né, você não precisa ficar arraigada em campanhas. Eu vou fazer isso para minha vida financeira, eu vou fazer isso pela meu casamento, eu vou fazer... Não, Deus fala que todas as coisas vos serão acrescentadas. É só buscar Deus, é só ganhar alma, é só demonstrar amor pelo próximo. É tão pequeno o que Deus quer, né?
todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida financeira, na sua saúde, é como um todo. Então, muitas vezes, existem essas campanhas religiosas para sempre conseguir alguma coisa na mão de Deus. Aí, estimula a pessoa a buscar Deus por interesse. Deus não quer isso. Que a gente vá na igreja por interesse. Ah, se Deus não der, né, eu não faço. Não, vamos fazer por amor, vamos buscar Deus por amor. É isso que eu estou frisando aqui, porque nós temos que congregar, nós temos que fazer parte do corpo de Cristo. Nós não podemos ficar dentro de casa vendo muitas vezes um culto pela televisão ou escutando esse áudio que eu estou fazendo aqui. Isso é pouco. O Espírito Santo de Deus quer que congregue, é a ordem de Deus. Você vê, lá em Hebreus 10, 25 fala: não deixeis a vossa congregação. Então isso, por que as pessoas estão se afastando de Deus? Porque elas estão achando que elas estão sendo lesadas, né? As pessoas estão confundindo tudo. Não existe igreja perfeita. Você vê, eu falo várias coisas aqui de várias denominações, mas eu não falo da evangélica. Mas a evangélica é a que mais tem defeito. Tem muito defeito. Porque muitas vezes não adora uma imagem, mas adora o dinheiro. É a mesma coisa, vai para o inferno do mesmo jeito. Então a gente é que tem que separar essas coisas. A gente é que tem que entrar na igreja e ler, conhecendo a palavra, né? Porque Deus fala que muitos perecem por falta de entendimento, né? Então, a partir da hora que você conhece a palavra de Deus, fala: não, isso eu não vou me misturar. Eu não vou me sujar com isso aqui. Eu vou ajudar a igreja? Tanto, vou ajudar, mas eu não quero nada em troca. Eu vou ajudar por amor. Porque o ministério, a denominação precisa daquele dinheiro para se manter de pé. Você tem que entender isso. Então, quando você conhece a Deus, né, esse preparo que eu estou fazendo aqui, para vocês terem mais ou menos uma base, né, porque eu não ensino Bíblia, eu não tenho esse poder, é o Espírito Santo de Deus que ministra aqui, que fala, tá? Então, tanto que para sentar aqui eu tenho que orar, eu tenho que falar: Senhor, me usa, porque eu não sei nem o que eu vou falar. Tá? Não é uma coisa estudada, não tem nada preparado. Deus sabe disso, a luta que é para sentar nessa cadeira, porque quem ensina é o Espírito Santo. Eu só quero que vocês tenham uma base para quando vocês decidirem realmente, né, a estar numa congregação, escolher a melhor congregação que prega o verdadeiro evangelho. Aí muitas vezes vai ficar sem ir para uma igreja, porque cada uma você vê um defeito. A católica tem uma, cada uma tem um defeito. Só que a evangélica é onde prega o verdadeiro evangelho. Agora, você que vai decidir, a partir da hora que você conhecer a Bíblia, se você vai continuar nesse erro. Deus manda, né? Não deixais a sua congregação, porque pode ter o problema que tiver lá dentro, né? Só que acontece que quanto mais amadurecemos na fé, né, no conhecimento, né, isso é muito importante. Quanto mais você amadurece na verdadeira graça, né, no conhecimento de Deus, menos carente você vai ficar, mais sólido você vai ficar. E isso é muito importante. Então, você, quando você fica sólido, você tem um entendimento da palavra de Deus, você vai congregar. Você não vai deixar a sua congregação por causa de qualquer coisa. E você não vai estar lá dentro buscando o quê? Oxigênio, né? Vivendo em gabinete de pastor pedindo ajuda. Quando você se prepara e amadurece, você não vai ser um peso dentro da congregação. Então isso é muito importante. Então, para isso você tem que ser crescido nesse conhecimento, né? Para não ficar buscando isso em congregação nenhuma. Então, para isso, vocês devem ser curados, né? Derramar amor, né? Vocês têm que sentir a presença de Deus. E lá é buscar o Espírito Santo, não é buscar dinheiro, não é buscar resolver problema nenhum, porque isso o Espírito Santo de Deus falou que vai te entregar. Se você buscar Ele, todas as coisas vão ser acrescentadas. Entra lá para buscar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo. Não vai com segundas intenções. A gente tem que ir por amor. As pessoas estão entrando na igreja pela dor, pelo sofrimento, quando está com a vida toda destruída, que vai querer buscar Deus. Aí já vai com segunda intenção. Então é isso que é esse preparo aqui que está sendo feito, para vocês terem mais ou menos uma base, para quando entrar na igreja, não acontecer com os demais que estão lá. Tem gente com 30 anos de igreja e fazendo um monte de coisa errada dentro da igreja. Então o Espírito Santo de Deus quer mostrar, para a gente não dar continuidade a esses erros, né? Esses novos convertidos, não ficar alimentando esse erro dentro da igreja.
há uma propaganda muito forte do inferno para afastar os crentes dos cultos, né, da comunhão. É escândalo, é contenda, é panelinha dentro de igreja. A gente vê muita panelinha, né, muita divisão. Aquele ali é meu amigo, aquele já não é meu amigo. Isso tudo é para afastar a gente da presença de Deus. 80% da igreja é joio, 30%, né? Então a gente tem que pensar, são poucas as pessoas que estão servindo a Deus. 20% é trigo. Então a gente vai, a maioria das pessoas entra na igreja achando que lá é céu, lá é paraíso, todo mundo santo, todo mundo vai te tratar muito bem. Não. Ali vão levantar muito demônios mesmo, para tirar você da presença de Deus. Deus foi esbofeteado dentro da casa do pai dele. Deus foi maltratado dentro da casa do pai dele. Jesus foi expulso dentro da casa do pai dele. Então você acha que com você vai ser diferente? Você acha que dentro da igreja vai ser diferente? As pessoas falam, não vou não, porque é assim, é assado, não sei o quê. O irmãozinho, a irmãzinha fez isso, fez aquilo. Nós temos que entender que se Jesus foi expulso, foi esbofeteado dentro da casa do pai dele, foi perseguido, nós também vamos ser. Então a gente não pode deixar de congregar por isso. Isso é muito importante vocês lembrarem. Então a gente tem que entender que a igreja de Cristo na terra, né, se refere a mim, a todos os chamados por Cristo. Essa é a igreja, tá? É claro, não é templo de tijolo. Essa é a igreja. Mas lá em 1 Pedro 2,9 e 1 Coríntios 6,20, né? Fala isso, que nós somos a igreja. Não, a gente pode até discordar, tá? Não é errado, igual eu estou fazendo aqui, discordar de algumas coisas na igreja, não. De algumas pessoas também não. Nós podemos discordar. Só não podemos discordar de Deus. E da palavra pregada nós não podemos discordar. Que aí você está indo contra Deus. Tá? Você vê, olha. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 16, diz isso aqui, ó. E é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. Entendeu? Ó, é assim, e assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Olha lá o que está falando em Efésios 4,16. Então nós precisamos, nós somos igrejas, né? Mas Jesus, ele precisa que você congregue com os irmãos, tem que estar ligado no corpo de Cristo. Ele fala que tem que estar bem ajustado, todas as partes, ligada entre si, né? Todas elas. É dessa forma que Jesus vai entrar na sua vida. Sozinha você não vai conseguir, sozinho você não vai conseguir. Então você vê, Efésios 4:11 também fala. Eu tô lendo isso aqui para falar para vocês o seguinte, que é ordem de Deus. Nós precisamos de um pastor, de uma autoridade na nossa vida. Porque tem pessoas que pregam que nós não precisamos congregar, que não é pecado, que você já é a igreja de Cristo, você é o templo de Cristo e pronto, Deus vai falar no seu coração. Não é bem assim, não é assim. Efésios 4:11 fala assim, ó: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Né? Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Quando eu leio isso aqui, você entende o quê? Se alguém chegar para você e falar, não precisa não, irmãzinha, você já é igreja, eu já sou igreja, a gente não precisa de igreja, de pastor, dar dinheiro para a igreja, não. Que é o que você vai ouvir aí fora. Então não confunda as coisas. Você pode separar, você doar por amor. Você vê, tem casos aqui que a LBV me liga e pede uma doação, eu tenho até a conta dela aqui na minha caderneta, e pede uma doação e eu simplesmente dou. LBV, Legião da Boa Vontade, espírita. Aí você me pergunta, nossa, mas você faz isso? Você doa para a LBV? Dou, porque são pessoas que fazem muita obra, que ajudam muita criança, muitos idosos, tem muitos asilos. Então, por que eu estou fazendo o quê? Eu estou ajudando, eu estou doando. Agora, dentro da minha igreja, você acha que eu não vou doar?
Você acha que eu não vou dizimar? É claro que sim. Mas fazer isso com alegria. Não é com raiva, não. Você não está sendo obrigada a nada. Se você faz alguma coisa já reclamando, não faça. Porque Deus fala que tudo que não provém da fé é pecado. Aí você está rasgando seu dinheiro, porque Deus não vai te abençoar. Fazer com alegria, com vontade de ajudar. Tá? Mas eu voltando a esse Efésios 4:11, eu quero deixar bem claro. Olha o que Deus fala aqui, né? As pessoas, foi ele quem escolheu, né? Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Quer dizer, está falando de igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, o que é o corpo de Cristo? São nós que formamos o corpo de Cristo. Nós somos os membros. Você é uma perna, eu sou outra perna. Se você arrancar uma perna, vai andar manco esse corpo. Ele vai ficar manco. Nós precisamos de estar unido com o corpo de Cristo. Então, não é só uma perna, não é só um braço. Todos os membros têm que estar unidos ao corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então é necessário congregar. A ovelha, ela precisa ser pastoreada. Lá em Hebreus 13, né, versículo 7, fala assim, lembre dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pense como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Olha Salmos 122, 1 e 2. Olha só. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Então, isso aqui é o quê? Te convidando. Você não pode ser salvo nem salva se você não tiver uma congregação, se você não tiver unido com o corpo, se você não estiver ceando, tomando do sangue, comendo do corpo. Você não pode ser salva, porque uma ovelha fora do aprisco, ela é dilacerada. O leão espera uma ovelha sair lá do aprisco para devorar. Quem é o leão aqui? É Satanás, é o diabo. Não podemos viver sozinha. Precisamos de estar unidos. Então, tem muitas igrejas, eu sei que tem. Eu já fiz parte de algumas igrejas assim, tá? Mas pensa o seguinte, pensa como eu penso. Aquela denominação foi levantada por Deus. Se Deus quiser, Ele vai destruir. Não é você que vai se levantar contra aquela denominação. Você não pode simplesmente falar que aquela igreja é do diabo, tá? Se você não tem fé, né, para entrar com um propósito, se abençoar a igreja, para fazer um propósito com Deus, não faça. Mas não fale mal da igreja, não saia falando mal do pastor, não saia falando mal da igreja, tá? Simplesmente se separe, faça o que Deus está falando, não compre nada, né? Não comercialize nada, simplesmente doe por amor, tá? A igreja, a Deus. Mas é só isso, porque é claro, tem igreja que fala, né? Você vai ser abençoado se você adquirir isso, adquirir aquilo, né? Aquele material, você vai... Mas lá em 1 João, capítulo 2, 26 e 27, né? Fala diferente, né? Que a gente tem que entender que a unção vem de Deus. É Ele que vai, que nos abençoa, nos unge. Não é um material, não é o sal grosso, não é a rosa vermelha. Você não tem que pagar por nada. Você não tem que pagar nada dentro da casa de Deus. Você quer ajudar, você ajude por amor. Mas não tenha nada em troca, não. Então, eu citei aqui, não li. Eu vou ler. Fala assim, em 1 João 2, 26 e 27, fala assim, essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganaram, e a unção que vos recebestes dele fica em vós, e não tens necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas. É porque eu rascunhei aqui para não ter que ir na Bíblia, entendeu? Porque vai demorar muito. Então eu rascunhei, muitas vezes nem eu consigo ler o que eu rascunhei. Mas eu vou tentar explicar. Olha só. Quando ele fala, essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, né? Você conhecendo a Bíblia, ninguém vai te enganar mais.
Você já não é obrigado, você não é boba mais, nem bobo. Aí fala assim, ó, e a unção que vos recebeste, olha só, de Deus, ele te derrama unção, ele te unge, dele fica em vós, a unção dele vai ficar em você, e não vai ter mais necessidade de que alguém vos ensine. Olha só, a partir da hora que eu li João 2, do 13 em diante para você, poxa, qualquer um entende que o Espírito Santo de Deus é muito simples. Você na hora leu aquilo ali, falei, peraí, não pode fazer comércio na casa de Deus. Por que vende bolo? Por que abriu restaurante? Por que vende livro? Por quê? Se é pecado. Gente, o Espírito Santo de Deus já falou. Você vai fazer por quê? Ah, mas a minha igreja ensina que pode. Eu vou fazer. Não é a igreja que ensina, quem te ensina é o Espírito Santo. Não é o pastor que te ensina, quem te ensina é o Espírito Santo. A partir da hora que eu li isso na Bíblia, acabou pra mim. Falei, não vai funcionar assim pra mim. De jeito nenhum. Se eu ponho lá R$30, R$20 no gasofilaço, e se chega alguém igual, né, já chegou o pastor e falou assim, você quer um livro? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu quero ser abençoada. Eu não quero nada em troca, senão eu não estou doando, eu estou comprando. Mas ele não teve esse entendimento, né? E muitas vezes a pessoa é obrigado, igual um pastor, coitado, muitas vezes ele é obrigado a acatar algumas normas da igreja, é diferente. Mas acontece do pastor ele criar um circo todo para vender alguma coisa, forçar a barra para aquela pessoa comprar. Isso é pecado. Ele pode até fazer valer as normas da igreja porque ele está ali debaixo de uma autoridade, ele não pode sair debaixo daquela autoridade, mas ele pode simplesmente, né, não deixar a pessoa mal embaraçada, né? Botar a pessoa embaraçada ali, fazendo quase uma rifa dentro da igreja. É muito feio isso. É muito feio. Então é isso que Deus está falando, a gente tem que ter sabedoria. Agora, o nosso caso não, nós não estamos debaixo, nós não somos pastor da igreja, nós não temos que seguir uma norma, então nós podemos falar não, é isso que Deus está falando. E muitas vezes o pastor, ele é submisso àquilo ali, ele é obrigado a fazer, mas se ele tiver sabedoria, ele também não vai pecar. Mas se ele faz as coisas pressionando, né, para dar rendimento para a igreja, né, aí ele vai pecar, com certeza. Então, como eu falei aqui, né, que o Espírito Santo, né, ele fala aqui, não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção, que é a unção de Deus sobre você, vos ensina todas as coisas. Então não sou eu que estou falando aqui, estou ensinando nada errado para ninguém, não. Eu estou falando porque o Espírito Santo de Deus nos ensina. E você sabe, se você ler isso sozinho dentro da tua casa, você vai entender, isso está errado. Se está errado, se Deus está falando com você que está errado, por que você está fazendo? E lá em João 14, 26, fala assim, ó. O Evangelho de João 14, 26. Mas aquele Consolador, olha só, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele que está te ensinando, não sou eu. Não tem essa autonomia de ensinar nada para ninguém. Agora eu vou ler Mateus para vocês, 7, 21 e 22, para você ter uma noção. Que fala assim, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus diz, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Então, a gente escolhe se a gente quer, porque não adianta falar Senhor, Senhor, expulsar demônio, pode fazer tudo bonitinho, mas se você não está seguindo o que Deus está mandando, não adianta. Então, encerrando aí, né, Deus fala que ele não tem prazer, tá? Ele fala, eu não sei aonde que tá agora, mas acho que é Samuel, eu não lembro, que falou isso, que Deus não tem prazer em sacrifícios. Ele quer mais que você obedeça, né? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros, né? Então, eu acho que é Samuel, 1 Samuel, tá? Aí você vê aí no Google aí aonde que tá. Mas eu acho que é 1 Samuel 15. Só não sei o versículo.
Tá? Fala que Deus não tem prazer. Ele prefere que você obedeça do que você sacrifique. Muitas vezes você sacrifica um carro, uma casa, uma joia, sei lá o que você quer dar, mas não está obedecendo a Deus. Tá? Então obedecer é isso. Entra na igreja, congregar é uma ordem, mas cuidado. Tá? O que passa disso é pecado. Amém? Fique com Deus, tá, gente? Deus abençoe todos vocês aí. Até a semana que vem. Fique com Deus. Tchau.